Quadrilha sequestra médica de 48 anos e grava a ação com celular. As imagens de um dos detidos serão usadas como prova de participação do grupo no crime. Tá pouco, não tô me contentando não. A ação aconteceu enquanto a médica fazia um saque bancário em uma agência na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A vítima foi obrigada a entregar a chave do carro e a senha dos cartões para os 4 ladrões. O bando usou o dinheiro para fazer compras em 2 shoppings da zona sul da cidade. Foram gastos R$24 mil em roupas de grife, relógios e joias. A ação durou 4 horas. O bando ainda foi a um supermercado com a vítima. Uma pessoa estranhou a movimentação dos criminosos e chamou a polícia. A mulher chegou a ser agredida com uma coronhada na cabeça. Um adulto foi preso e 4 menores apreendidos. A médica foi encontrada no porta-malas do veículo. E a Polícia Militar prendeu parte da quadrilha que tentou roubar o cofre de um supermercado Extra na zona sul de São Paulo, na madrugada de hoje. O crime ocorreu por volta das 4h45, quando 7 criminosos chegaram em 2 automóveis e arrombaram o portão do estabelecimento. Os bandidos colocaram o cofre do comércio dentro de um furgão e tentaram fugir. Acionada por moradores assustados com o barulho, a PM chegou ao local e trocou tiros com os bandidos, que ainda bateram o veículo com o cofre em um poste durante a tentativa de fuga. 4 criminosos do grupo foram presos e os outros continuam foragidos, sendo que pelo menos um deles foi ferido durante a ação. A polícia conseguiu recuperar o cofre, mas a quantia dentro dele não foi divulgada. Uma mulher grávida morreu na noite de ontem em um incêndio em uma casa na zona sul de São Paulo. A médica tinha 40 anos e foi a única que não conseguiu escapar. Os pais dela foram hospitalizados. O irmão e a cunhada da vítima também estavam na casa, mas conseguiram sair sem ferimentos. O incêndio aconteceu no bairro do Brooklyn, enquanto os moradores dormiam. A polícia investiga o que provocou o fogo. O PCC de São Paulo se aproxima de facções criminosas do Rio e gerencia o tráfico de drogas no estado. Os investigadores flagraram, por meio de escutas telefônicas, uma conversa do traficante Fernandinho Beiramar com os chefes do PCC. Beiramar, que está preso, pediu ao PCC que não convertesse aos traficantes cariocas. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. De acordo com a publicação, a colaboração entre as facções criminosas dos 2 estados acontece há anos, mas agora integrantes do PCC participam constantemente de reuniões das organizações cariocas. Nesses encontros, são definidos o envio de armas, drogas e dinheiro. E a influência do PCC cresceu de tal maneira que os traficantes do Rio de Janeiro já vendem crack, droga que não era comercializada nas favelas do estado. Segundo o levantamento do Ministério Público Paulista, no sistema carcerário do Rio de Janeiro, pelo menos 38 presos cariocas já fazem parte do PCC. E 15 presos de São Paulo ligados à facção paulista cumprem pena no Rio. Apesar do clima de festa, algumas pessoas aproveitam a última semana do ano para dar aquela repaginada na decoração. Época de pequenas reformas e, por que não, entrar o ano com a casa renovada. Depois de anos de reforma, falta pouco para terminar. Falta piso, algum revestimento e pintura. Falta bem pouco mesmo. Acho que de fevereiro já a gente consegue entrar. Final de fevereiro, vamos dizer assim. Cláudio veio comprar um lustre novo para enfeitar a casa. Porque lá a gente pintou e estavam uns fios descascados. E para dar um destaque melhor, pelo menos no final do ano. Para acabar o ano bem. Ano bem, né? Muitos consumidores aproveitaram o finzinho de ano para incrementar os itens que faltam na tão sonhada reforma. Alguns descontos chegam a 70%. Essa luminária baixou de R$ 945 para R$ 283 reais. O preço desta outra, mais simples, caiu de R$ 128 para R$ 38 reais. Na verdade, não é um momento de grandes reformas, né? O final do ano é um momento mais para pequenas reformas, né? É o momento que você vai pintar uma parede, vai pintar a sua casa, vai fazer pequenas manutenções no seu lar para tornar muito mais aconchegante. Calhou assim, deu pegar meu apartamento agora em dezembro, então calhou dessa época mesmo, entendeu? Acho que o motivo é mais por esse mesmo, entendeu? Nesta outra loja, ainda é possível encontrar produtos com descontos do Natal. Este sofá, por exemplo, diminuiu o preço em 50%. Mas esta é uma época em que o interesse por móveis diminui e aumenta o interesse por itens menores.
É um período que as pessoas se preocupam com a preparação da casa para o Natal, para as festas de final de ano. Então a decoração é algo que pode transformar a sua casa, né? Sua residência, sua mesa de festa de final de ano, Réveillon, Natal. A queima de estoque dos produtos que estavam em promoção para o Natal foi o que atraiu esta família. Porém, mesmo com os preços lá embaixo, eles querem pesquisar. A gente está tentando conciliar o espaço que nós temos com o que ele está necessitando lá. Então o espaço é pequenininho, é bem pequeno, então nós estamos vendo o que se adapta. Móveis de sala, cadeiras, aparadores. Já a Júlia não pretende esperar. A estudante aposta naquela máxima: ano novo, casa nova. No final de ano a gente sempre faz aquela limpeza no quarto, tira tudo do guarda-roupa, então quer colocar coisas novas. Não sei, acho que essa época dá esse estímulo pra gente. E o Brasil terá um novo milionário amanhã, quando serão sorteados mais de 200 milhões de reais na Mega Sena da Virada. Segundo a Caixa Econômica Federal, até amanhã de hoje foram vendidos 66 milhões de bilhetes. E olha, vale a pena sonhar, já que o prêmio não acumula, ou seja, caso não haja ganhador com as 6 dezenas sorteadas, vence quem acertar 5 números e assim por diante. Essa é a fila dos que sonham em entrar no seleto time dos milionários. E pra quê? Queria ter uma casa boa, porque eu tenho um apartamentozinho pequenininho, queria ter um apartamentozinho melhor, uma casa melhor. Comprar uma casa, comprar um carro, comprar o que eu quiser. Eu vou terminar de arrumar o Itaquerão e eu vou colocar no meu bolso e vou fazer de tudo, aí vou ajudar todo mundo, distribuir o dinheiro, é muito dinheiro. Ajudar a minha filha para ela fazer a faculdade e ajudar a minha família. Eu sou goiano, é Goiás, né? Para fazenda do estado de Goiás, né? Tem a fazenda? Não, tá aqui, ó. Os brasileiros lotaram as lotéricas nos últimos dias em busca da fortuna de 200 milhões de reais. Esse é o maior prêmio já anunciado pela Caixa Econômica Federal. Em São Paulo, filas e mais filas. Quem será o sortudo? Bem, pelos cálculos de especialistas, há mais chances de um raio cair 20 vezes na cabeça do cidadão do que ele ganhar na Mega Sena. A probabilidade de alguém vencer sozinho a Mega Sena da Virada e levar para casa 200 milhões de reais numa aposta simples dessa de R$2 é de 1 em 50 milhões. Sim, é difícil, mas não é impossível, já que o prêmio não acumula e por isso tanta gente tentando e fazendo a sua parte, jogando. O sorteio está marcado para as 8h25 da noite deste 31 de dezembro. E as apostas podem ser realizadas até as 2 da tarde desta terça-feira. E na hora de escolher os números, qual é a melhor estratégia? Peguei alguns números de aniversário de pessoas importantes para mim e alguns números eu fui sorteando também, para poder ver se tem a chance de ganhar, né? Aí eu fui pondo na cabeça, assim, pus a data do meu nascimento, a data do nascimento dos irmãos, e assim eu fui indo. Muita gente não leva a sério, trata como brincadeira, mas se vencer, nem lembra onde foi parar o recibo. Por isso é bom guardar. Em especial quem se reúne para jogar com os amigos. Os bolões são feitos pela Caixa Econômica Federal, saem um número de cotas de participantes. Se você faz um bolão de 10 cotas, são 10 comprovantes que saem, cada um correspondente ao valor que você está jogando. Então você sai com o seu recibo e se você conferir na praia, você já pode ir na praia mesmo receber seu prêmio. O jogo não tem lógica, é pura sorte, mas os especialistas costumam concordar que o bolão dá sim uma ajudinha. Equipe, boa ideia, um bolão. Boa sorte! Boa sorte para Sabrina. E agora vamos falar do Réveillon na Paulista. Está quase tudo pronto para a tradicional festa da virada. São esperadas mais de 2 milhões de pessoas durante as 7 horas de festa. A repórter Carla Rodeiro está próxima ao palco e tem outras informações. Estela, os técnicos estavam agora há pouco testando o som e permanecem ali no trabalho, no teste de outros equipamentos de luz para a festa de amanhã, que lá no palco começa por volta das 7h30 da noite com as atrações musicais.
Então vai ter o NX0, Toquinho, Paulo Ricardo, também a bateria da Escola de Samba Mocidade Alegre. Bem, na hora da virada, um show pirotécnico vai iluminar o céu durante 15 minutos, com 100 mil fogos de artifício e efeitos especiais multicoloridos. E a ideia é que a festa de Réveillon abra as comemorações dos 460 anos da cidade de São Paulo. Daí, aquelas bandeiras ali em cima de várias nações que enfeitam o palco e simbolizam alguns dos povos que fazem a história e a cultura de São Paulo. Bem, a polícia vai montar bloqueios e vai monitorar todos os acessos à Avenida Paulista e avisa que é proibida a entrada com garrafas, objetos pontiagudos, cortantes e também muito menos fogos de artifício. Laerte. Obrigado, Carla. Na Rússia, 2 atentados na mesma cidade em menos de 24 horas deixaram 31 mortos. O presidente do país, Vladimir Putin, ordenou reforço da segurança na região. Ninguém assumiu a autoria dos ataques. Os atentados foram na cidade de Volgogrado. O primeiro ataque aconteceu ontem em uma estação ferroviária. Uma mulher-bomba foi a responsável pela explosão, que deixou 17 vítimas. Hoje, 14 pessoas morreram após uma bomba ser detonada dentro de um trólebus. O responsável teria sido um homem-bomba que estava a bordo do veículo. Os atentados preocupam os organizadores das Olimpíadas de Inverno de Sochi, que acontecerão no país em fevereiro. Autoridades investigam os ataques. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou os atentados na cidade de Volgogrado e declarou solidariedade às famílias das vítimas e ao governo russo. O governo brasileiro também afirmou repudiar qualquer ato de terrorismo ou violência. Remoção de armas químicas da Síria deve sofrer atrasos, segundo a ONU. A Organização das Nações Unidas, juntamente com a Comissão para a Proibição de Armas Químicas, anunciaram que o prazo para a retirada dos armamentos, fixado inicialmente para o dia 31 de dezembro, não deverá ser cumprido. As causas do atraso seriam as frágeis condições de segurança no país, além de problemas com o mau tempo e dificuldades logísticas. Agentes da ONU aguardam para a retirada das armas químicas sírias para um navio americano, onde serão destruídas. Presidente do Senado informa por meio de nota que o presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB, devolveu aos cofres públicos R$ 27.390, referentes aos custos do voo feito em aeronave da FAB entre Brasília e Recife. A ida a Pernambuco, que não constava na agenda oficial de Renan, ocorreu no último dia 18 e teve como objetivo a realização de procedimento cirúrgico de implante capilar. E esta é a segunda vez neste ano que Renan devolve dinheiro à União por uso de avião da FAB. Em julho, ele desembolsou R$ 32 mil referentes a uma viagem que fez entre Maceió, Porto Seguro e Brasília para participar de uma festa de casamento em Trancoso, na Bahia. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Estamos a 10 meses das eleições. Eleições para presidente da República, governadores, Congresso e assembleias. E quais são as ideias para enfrentar os grandes problemas do Brasil? Ideias, não slogans da marketologia. Ideias com capilaridade, com sugestões ou retornos da sociedade. O ano acaba com ampla aprovação à importação de médicos estrangeiros. Mas isso não basta. É o que dizem brasileiros ouvidos pela última pesquisa CNI-Ibope. A saúde, segundo 52% dos entrevistados, é a área do governo com pior desempenho. O que pensam, com quem se debate o futuro na saúde? O que pensam, o que sugerem, por exemplo, os candidatos Dilma, Aécio e Eduardo Campos, candidatos à presidência da República. Segurança pública, violência. Esse é o segundo tema que mais preocupa os brasileiros, com 36% de indicações na pesquisa CNI-Ibope. O Brasil, como cansamos de alertar aqui, teve mais de 1.300.000 homicídios nos últimos 33 anos. Como deter essa barbárie? Como mudar isso? Há quem pense esse tema e há quem, dentro das possibilidades, atue, como, por exemplo, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame.
Beltrame diz: as UPPs no Rio, mesmo com óbvios problemas e excessos, foram um avanço. Mas isso é só um tímido começo. E só começou porque a sociedade se mobilizou depois de décadas daquela guerrilha urbana carioca. A mesma que vive em São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, qualquer cidade grande ou média e até pequenas do país. Qual dos candidatos à presidência está à frente desse debate? Quais são as ideias para que o Brasil deixe de viver sob o toque de recolher ao anoitecer? Qual é a saída, além de exércitos privados, muros, grades e de multidões se escondendo nos shoppings? Se escondendo e se assustando com os sintomáticos rolezinhos de jovens das periferias nas últimas semanas. O que fazer com as polícias? As PMs devem continuar sendo o que são? Que polícia querem sociedades que pagam R$2.000 e poucos reais a um PM? A educação é apontada como prioridade. Claro que salário não é tudo, mas que educação básica se terá com piso salarial de R$1.200 ou R$1.400 por 40 horas de trabalho. E isso quando pagam isso. Que política ter diante do problema das drogas? Seguir com o me engana que eu gosto? A corrupção é problema grave? É, mas basta de usá-la como arma e biombo na disputa política. Até porque, para enfrentar a corrupção, é preciso ter autoridade moral, o que, admitamos, anda escasso na praça. É tempo de debater, organizar, agir e cobrar. E isso só pode ser feito por cada cidadão, cada cidadã. Boa noite e tenham todos um ótimo 2014. Acordo firmado entre o INSS e a Polícia Rodoviária Federal prevê que motoristas que causem acidentes banquem do próprio bolso a pensão por morte ou invalidez das vítimas. Estudo do IPEA, órgão do governo federal, mostra que a sociedade tem que arcar com um custo na ordem de 40 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Para diminuir as despesas e fazer o motorista pensar duas vezes antes de colocar vidas em risco, a Polícia Rodoviária Federal colocou à disposição do INSS todos os registros sobre acidentes em estradas federais. O causador do acidente que levar à morte ou invalidez vai ser processado e, se condenado, o INSS vai cobrar dele a pensão da vítima ou da família dela. Em 2012, cerca de 8.600 pessoas morreram em acidentes somente nas estradas federais. Por ano, 43 mil pessoas morrem em acidentes. E a partir do dia 14 de janeiro, começam a ser entregues os boletos do IPTU em São Paulo. O reajuste de 2014 do Imposto Predial e Territorial Urbano será de 5,6%. Quem pagar à vista terá um desconto de 4% no carnê. No começo do mês, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Prefeitura para tentar suspender a decisão provisória do Tribunal de Justiça de São Paulo, que barrou o aumento do imposto. O IPTU seria reajustado em 20% para imóveis residenciais e 35% para comerciais. O BNDES aprovou mais um lote de financiamento para a reforma do aeroporto de Viracopos, em Campinas. A concessionária que administra o aeroporto receberá R$1,5 bilhão para a construção de um segundo terminal capaz de ampliar a capacidade em Viracopos para até 22 milhões de passageiros por ano. Em dezembro do ano passado, a empresa já havia recebido empréstimo de R$1,2 bilhão do BNDES para a mesma obra, prevista para ser inaugurada em dezembro de 2014. A participação do BNDES corresponderá a 62,6% do investimento total em Viracopos. Em meio à polêmica de banir os sabores artificiais do tabaco, a Anvisa promete agora defender a adoção de maços de cigarros genéricos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende que as embalagens não tenham cores, símbolos ou marcas que diferenciem um produto do outro. Neste novo formato, os maços passariam a carregar apenas os nomes do fabricante, do produto e grandes imagens com advertências sobre os danos do fumo. A nova política tem o objetivo de reduzir a atratividade e eliminar o caráter de publicidade que os maços de cigarro possam ter.
Por decisão da Justiça, os planos de saúde não podem restringir o tipo de tratamento indicado pelo médico. O caso que motivou a ação foi de um paciente que teve de fazer uma cirurgia de próstata. Orientado pelo médico, ele pediu o uso de uma técnica moderna, com o auxílio de um robô que torna mais preciso o trabalho. Seu exemplo agora pode beneficiar outros pacientes em conflito com os planos de saúde. À primeira vista, pode não parecer, mas sentado neste aparelho, que lembra um grande videogame, o médico retira um tumor de próstata. O auxílio do robô no Centro Cirúrgico do Hospital AC Camargo, em São Paulo, trouxe vantagens, como mais precisão nos cortes e menos sangramento. Os cirurgiões não se debruçam mais no paciente. O manuseio ocorre a partir de braços mecânicos. Pinças especiais que chegam a ângulos impossíveis para mãos humanas respondem aos comandos. No visor, em tempo real, estão as imagens captadas por uma microcâmera super potente. Se pela tela já parece impressionante o grau de detalhamento da imagem, com uma câmera que aumenta em 20 vezes o tamanho do objeto, aqui pelo aparelho é ainda mais impressionante. Por aqui a gente vê em 3D, com profundidade. E a sensação é que a gente está tocando de verdade no corpo da pessoa. Com todos esses apoios eu tenho menor sangramento, melhor visualização, menor trauma sobre o paciente, mais conforto para a equipe médica, ele está trabalhando sentado com uma visão confortável, diferente de em pé ou torto, tentando fazer esse movimento. E essas vantagens juntas, somadas uma com a outra, traz vantagens até para a recuperação do paciente. A cirurgia robótica é feita no Brasil desde 2009, mas ainda hoje os pacientes enfrentam dificuldades junto aos planos de saúde para obter autorização para esse tipo de procedimento. Só que neste mês de dezembro, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em favor de um paciente e fez com que um convênio arcasse com todas as despesas desse tratamento. A decisão abre caminhos para os novos pacientes. A advogada Renata Vilhena entrou com a ação a pedido do cliente há 4 anos. Na época, a operação foi feita amparada por uma liminar e o resultado definitivo do STJ só saiu agora. Tudo porque o procedimento com robô não consta no rol da Agência Nacional de Saúde. Mas, de acordo com a especialista, a Justiça entende que a lista serve apenas como um exemplo e não para dizer que tipo de tratamento o convênio deve ou não cobrir. Quem vai decidir isso é o médico do paciente. O médico tem soberania com relação à indicação do plano de saúde, né? Se houver uma indicação médica bem fundamentada, não é? Com documentos comprobatórios, que traz sim mais benefícios para o paciente, essa indicação do médico do paciente, ela tem fé pública perante o Poder Judiciário. Diante da recusa do plano médico, seu Messias resolveu pagar a operação do próprio bolso. Parte da robótica eu paguei R$ 8.500 para o hospital. E ainda tenho que acertar os honorários médicos, R$ 12.000. Eu acho que já passou da hora de ter uma lei para os convênios arcar com essas despesas, né? Porque a gente contribui tanto tempo e quando precisa tem que pagar. O ano de 2013 se despede com muito calor em São Paulo. No dia da virada pode chover, mas nada que atrapalhe a festa de Réveillon na Paulista. Mesmo assim, para quem vem para a região central curtir a contagem regressiva, é bom ter a capa de chuva em mãos, hein? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Amanhã o sol predomina e faz bastante calor em todo o país. No sul chegam 2 frentes frias que prometem trazer temporais nesta primeira semana de 2014 nos 3 estados. Já no Nordeste, uma massa de ar seco garante sol firme nos próximos dias. Chove de forma generalizada na região sul, principalmente nas áreas de Serra e Planalto, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O tempo segue seco no centro-sul do Espírito Santo. Amanhã as máximas podem chegar aos 39 graus no Rio de Janeiro, 31 em Florianópolis e aos 29 graus em Manaus. Aqui em São Paulo, a terça-feira será de sol, calor e chuva a partir da tarde. Há risco de temporais no centro-norte e oeste do estado. Máxima de 33 graus em Araraquara. No litoral, a cidade de Santos tem máxima prevista de 36 graus. Na Grande São Paulo, incluindo a capital, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, provocando pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, na capital, máxima de 32 graus.
Na quarta, o sol se intercala com períodos de céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 30 graus. E na quinta-feira, o sol brilha forte e pode chover a partir da tarde. Máxima de 32 graus. Chuvas castigam o Sudeste. No Espírito Santo, subiu para 24 o número de vítimas fatais. A Secretaria de Estado da Saúde investiga a primeira morte sob suspeita de leptospirose, transmitida geralmente por fezes e urina de rato por meio de água contaminada. Ontem, moradores interditaram um trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha para protestar, pois 10 bairros da região permanecem alagados. De acordo com a Defesa Civil, não há mais riscos de enxurrada, mas há chances de deslizamento de terra nas regiões mais chuvosas. O governador do estado, Renato Casagrande, informou que um plano de reconstrução será apresentado na próxima quinta-feira. Os trabalhos devem se estender durante todo o ano de 2014. Em Minas Gerais, a região do Vale do Rio Doce é a mais atingida. Foram registradas 21 mortes e mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas. 101 municípios foram afetados e 51 estão em estado de emergência. Uma frente fria se aproxima do estado nesta terça-feira e deve trazer mais chuvas. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Que venha 2014. É a palavra de ordem que está na moda nas redes sociais e eu quero pegar uma carona nesta expressão para complementar e que seja com muita sustentabilidade. Assim, quero também fazer os meus desejos para 2014, sempre de olho na sustentabilidade. Vamos lá? Primeiro, que a ONU consiga mudar as regras do jogo nas conferências mundiais de mudanças climáticas que ocorrem todos os anos, para não cair no mesmo fiasco que foi a COP19 na Polônia. Mudar a regra do jogo significa derrubar o tal do consenso, quando só são aprovadas medidas e moções quando todos os países concordam. É evidente que não pode haver consenso sobre assuntos que lidam diretamente com interesses contraditórios, como é o caso das prioridades dos países ricos e as outras prioridades dos países que não são ricos. Segundo, que as ONGs voltem às suas origens e passem a protestar de uma maneira mais eficaz. O melhor exemplo diz respeito também às mudanças climáticas. O encontro oficial da ONU na Polônia sobre o assunto ocorreu na mesma época que os militantes do Greenpeace foram presos na Rússia ao protestar contra a perfuração de poços de petróleo no Ártico. As prisões, inclusive de uma brasileira, foram manchetes dos jornais todos os dias e do encontro da Polônia ninguém ouviu falar. A denúncia bem feita aumenta a possibilidade de conscientizar as pessoas em geral. Terceiro, 2014 é o ano de eleições para presidente e governadores e o nosso desejo é que os candidatos, de uma vez por todas, coloquem a sustentabilidade como prioridade de seus programas de governo e não como um apêndice, como um mero marketing adicional. Quarto desejo, que a mídia, de uma maneira geral, descubra a sustentabilidade como coisa do cotidiano das pessoas e ajude a construir os conceitos e as práticas de valores que precisam ser revistos. Não é uma tarefa fácil, porque a esses valores estão agregados hábitos enraizados e reforçados por um consumo desenfreado. Que esta mídia se conscientize que cabe a ela distribuir as informações fundamentais para que a mudança possa ser feita. Quinto desejo, que o consumidor perceba também que ele está na ponta mais importante do processo. Se ele consumir com mais consciência, será uma contribuição fundamental para a sustentabilidade. Só para lembrar, nós somos os consumidores, certo? Sexto desejo, que cada vez mais, como aliás está acontecendo, as escolas levem às novas gerações este novo sentido da vida, vinculado à defesa intransigente do meio ambiente para garantir o futuro. Assim, se você quiser conversar um pouco mais sobre esses desejos para 2014, de olho na sustentabilidade, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Assim, o meu sétimo desejo é que você tenha um feliz 2014. Boa noite. As interdições na Paulista e nos arredores da avenida por causa da festa do Réveillon começam hoje à meia-noite.
A repórter Carla Rodeiro está perto do palco e tem mais informações. Olha, a Paulista vai ser fechada com essa antecedência por causa da corrida de São Silvestre de manhã. O bloqueio começa então no sentido Consolação, que é o oposto ao que nós estamos, e ao longo do dia se estende por toda a avenida e alcança inclusive algumas ruas do entorno. Portanto, o melhor jeito de chegar, o caminho mais curto até a Avenida Paulista amanhã será por meio do transporte público, do metrô, que vai funcionar sem interrupções durante toda a madrugada na virada do ano. Todas as estações vão funcionar, estarão abertas, com exceção da Trianon MASP, que será fechada às 6 da tarde, mas reabre normalmente às 4h40 da manhã do dia 1º de janeiro. Laerte. Obrigado, Carla. O paulistano lota o mercado municipal para comprar as delícias da ceia de Ano Novo. No corre-corre de última hora, um dos itens mais procurados pelo consumidor é o bacalhau. Na ceia de Ano Novo, ele é imbatível. Com batata, azeitona preta. Ao forno? O nosso é na grelha. A gente dessalga o bacalhau e deixa de molho no azeite com alho e põe na grelha. O bacalhau, ele é um prato diferenciado, não dá para fazer sempre, você sabe, né? Porque diferenciado também é o preço, que não é só o bacalhau que é salgado, o preço também. O vendedor garante que o preço tá bom. Esse ano tá ótimo o preço, viu? Show de bola, muito bom. Até que tá vendendo bastante, viu? Mais barato que no ano passado? Acredito que não subiu muito, não. Ficou na mesma média. Seja como for, muitos estão de olho no retorno que esse investimento oferece. Porque ele não anda para trás. Assim dizem. Uma superstição. Lentilha, tudo que puder a gente vai fazer, que é para poder dar sorte. E se o objetivo é prosperidade, a promessa da romã californiana, bem maior, é de muito mais sorte. Especial, semente bem vermelha, né? Uma semente graúda. Dá mais sorte essa? Dá mais sorte, essa aqui é capaz de ganhar na Mega Sena 200 milhões, né? No mercadão lotado, o paulistano foi hoje em busca do que não pode faltar na festa. Damasco. Mas pior do que o aperto das compras para a ceia será o esforço para se livrar do reflexo da comilança na silhueta. São poucos os que conseguem, nesta época, resistir às tentações que vêm do paladar e dos olhos. 2014 em dieta, né? Como sempre. Ele vai sempre comer na promessa. Deixar para começar na quarta-feira, né? Muita ginástica. Bastante. Dieta. Mas faz parte, né? Vai começar quando a sua? Olha, já começou. Já comecei Festas? Antes, para compensar, né? Nozes, avelãs, castanhas cheias de calorias. Alexandra não abre mão, mas com parcimônia. A quantidade a gente vai levar adequada para cada um comer um pouquinho, né? Comer, mas tomar muita água, né? Desse jeito? Para hidratar, né? Você acha que engorda menos assim? Não é que engorda, mas ajuda a eliminar, né? Dólar fecha em alta e tem a maior valorização no ano desde 2008. Nesta segunda-feira, a moeda americana fechou o dia a R$ 2,357 na venda. A alta é de 0,77%. Os leilões diários de câmbio promovidos pelo Banco Central não foram suficientes para evitar que o dólar encerrasse 2013 com valorização de 15,3% em relação ao real. Já o principal índice da Bovespa encerrou o dia em alta de 0,47%. Porém, o Ibovespa encerra o ano com desvalorização de 15,5%, o dobro do prejuízo registrado em 2012. Desempenho considerado pelo mercado como o segundo pior entre as maiores bolsas do planeta. A seguir, amanhã, mais uma batalha entre estrangeiros e brasileiros na São Silvestre. Desde 2007, um queniano vence a prova masculina. E helicóptero chinês irá resgatar passageiros de navio russo preso na Antártida. 74 pessoas estão a bordo, entre cientistas, turistas e tripulantes. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso.
São Silvestre e os quenianos correm novamente de olho no topo do pódio. Celso Cardoso. Estela, eles, para variar, são os favoritos. Desde 2007, ao menos um atleta do Quênia sobe no posto mais alto do pódio nas provas masculina e feminina da São Silvestre. No ano passado, por exemplo, eles fizeram uma dobradinha, com o título tanto entre os homens quanto entre as mulheres. E com desempenho tão forte nos últimos anos, eles assumem o favoritismo com muita tranquilidade. Não resta dúvida que os quenianos são os grandes favoritos para mais uma edição da prova de São Silvestre. E o quanto eles são velozes quando estão correndo, são tímidos na hora das entrevistas. O campeão e o vice do ano passado, pela ordem Edwin Kipsang e Mark Korir, atenderam a imprensa brasileira e, em poucas palavras, confirmaram que para essa temporada eles estarão mais uma vez jogando em equipe. Falando pouco e de forma objetiva, Kipsang sabe que ele é o grande favorito para vencer a prova. E na hora de falar sobre os rivais, ele não tem dúvida, aponta seus companheiros. Who is the best runner after you, do you think? Quem também esteve na coletiva dos quenianos foi o bicampeão José João da Silva, que venceu a São Silvestre em 1980 e 85. Os quenianos aqui falando novamente em vitória, não tem como fugir disso, né? São os grandes favoritos da prova mesmo, é isso? De fato, eles são os favoritos, mas tem o Giovanni aí dos Santos que pode complicar, já que Maurício não vai correr, né? Eu acho que pode ser que o Giovanni venha complicar, como na Pampulha ele foi o primeiro, né? Eu acho que já há 2 anos que ele vai em 4º lugar, né? Tem uma experiência já grande do evento, do percurso, né? Isso é importante, né? Então o Brasil pode saber que tem um. Depois de tantos anos, você consegue relatar pra gente qual foi a emoção quando em 1980 você cruzou a faixa e venceu a São Silvestre pela primeira vez? O tabu de 34 anos, né? Então acho que foi a minha maior glória em termos de corrida de rua, né? Foi o tabu da São Silvestre. E apesar da força africana, os brasileiros, é claro, sonham. Querem repetir o que fez Marilson Gomes em 2010 na última vitória brasileira na São Silvestre. Sem falar que esse jejum já incomoda os principais atletas do país. Os brasileiros, sorridentes, unidos, querem acabar com a hegemonia africana dos últimos 2 anos da São Silvestre, com destaque para o Quênia. O Kipsang, atual campeão, se considera favorito. Já vem competindo com eles, né, e com o Marco Korir, o Ed Kipsang, lógico que eles são favoritos, mas graças a Deus também me treinei bem, estou bem preparado. E ele está falando, né? Mas quem sabe ele pode errar a palavra dele dessa vez, né? Damião Anselmo, melhor brasileiro na São Silvestre em 2011. Giovanni dos Santos, o 4º do ano passado. Sueli Silva, 7ª. E Tatiele Carvalho, 6ª em 2012, são destaques para a edição de número 89 da mais tradicional corrida de rua da América Latina. Quem não quer vencer a São Silvestre nessa brasileira, né? Todo mundo quer, né? Acredito que é o sonho de todas as atletas brasileiras, é um dia poder vencer a São Silvestre, aí ser consagrada no Brasil todo. E trabalhamos bastante esse ano para tentar brigar, mas tem muitas adversárias fortes e a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Quais os segredos da prova, segundo os brasileiros? A tática não tem, né? Porque a gente já sai forte, a gente quer chegar ali junto. E se preciso for, que mude-se a estratégia. O problema todo foi o ano passado, que eu não, os quenianos desceram muito forte Major Natanael ali? Isso. Isso, e na segunda descida eu não tive como acompanhar eles, e foi onde que eu fiquei um pouquinho. E o que eles abriram, ali a gente manteve, mas esse ano eu espero estar colado com eles, estar disputando bem mais próximo e estar de igual por igual com eles. Cada um sabe o que treinou. Eu acho que tem uma preparação diferente, a minha foi diferente, eu vou tentar fazer minha prova da melhor forma possível, que eu possa chegar no final, também surpreender os meus adversários também. E todo mundo quer que um brasileiro surpreenda, né, Celso? Entre os brasileiros aí, quem são os favoritos? Acho que o Giovanni dos Santos tem realmente melhor condição de repente, conseguir quebrar, né, essa hegemonia africana. Mas é muito difícil. Ele venceu a prova da Pampulha e tal, mas os quenianos continuam sendo os grandes favoritos. O Kipsang venceu no ano passado, já está
familiarizado com o país, tem treinado aqui no Paraná, quer dizer, treinado por um brasileiro, ganhou o ano passado e pode repetir o feito neste ano, para a tristeza dos brasileiros. O Esteban Coit, que é o vencedor da Maratona de São Paulo, também aparece muito bem, sem falar do próprio Marco Corir, que foi terceiro no ano passado, e eles têm uma tática, uma estratégia, eles correm juntos, né, para depois, no finalzinho da prova, abrirem distância. Mas fica aí a torcida para o brasileiro. E a cobertura completa da TV Gazeta, amanhã, a partir das 8h25 da manhã. E para a garotada, São Silvestre já começou. Para os garotos tem a São Silvestrinha, versão mirim da corrida, que também já virou tradição. Neste ano aconteceu a 20ª edição. E nem o sol forte desanimou as crianças no estádio Ícaro de Castro Melo. É para aprender desde cedo. Caiu, levanta. Não chora não, é só seguir em frente que passa. Esporte é assim mesmo, às vezes dói. Dói no corpo e no coração quando se perde. Mas ao vencer a prova que seja, o esforço é recompensado. Qual a sensação de chegar na frente de todo mundo? Muito legal. É a primeira vez? Como Não, é que é? É a quarta vez. Quarta vez. Sempre em primeiro ou antes você ficava mais para trás? Primeiro. Sábado de muito sol na pista de atletismo do Ibirapuera, em São Paulo. Cenário ideal para mais uma São Silvestrinha. A alegria da molecada e das famílias é a prova de que esporte é saúde, inclusão social, relacionamento, diversão e, quem sabe, algo a mais. E desse universo que agora, na 20ª edição da São Silvestrinha, é de 1000 crianças, de vez em quando pinta um atleta de ponta. Foi o que aconteceu há 2 décadas. Carlos Schinen, no decathlon, modalidade olímpica que junta 10 provas diferentes. Eu faço 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos. Aí no segundo dia eu faço 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros. 6º colocado no último Mundial de Atletismo, realizado no meio do ano em Moscou. Marcou presença, trouxe o sobrinho para seguir seus passos. Lucas, que lugar que você chegou? Terceiro. Foi bem, né, meu? Você quer ser que nem o seu tio quando você crescer? Sim. A sensibilidade do atleta parecia aflorada. Afinal, foi na primeira edição da São Silvestrinha que ele despertou para o esporte, que acabou virando a profissão. Fazem 20 anos que eu participei da primeira São Silvestrinha, era uma edição que a gente fazia no Parque do Ibirapuera. Era sem pretensão nenhuma, era tudo alegria, do mesmo jeito que estou trazendo os meus sobrinhos agora. E hoje eu virei um atleta profissional e eu não sei nem o que dizer, é muito gratificante estar participando disso. E agora uma triste notícia, o estado de saúde do piloto alemão Michael Schumacher ainda é crítico. E os fãs do automobilismo ainda estão em choque com a notícia do acidente de Schumacher enquanto esquiava na França. De acordo com os médicos, o ex-piloto de Fórmula 1 luta pela vida. O estado de saúde do alemão Michael Schumacher é muito crítico. Nesta manhã, novo boletim médico foi divulgado aos jornalistas, afirmando que o ex-piloto agora está em coma induzido e que luta pela vida. O neurocirurgião francês, professor Stéphane Chabart, foi o primeiro a falar. O Sr. Schumacher foi vítima de um trauma craniano sério. Quando os doutores o pegaram, ele estava agitado, mas seu estado neurológico se deteriorou rapidamente. Depois foi a vez do chefe de anestesia e reanimação, professor Jean-François, falar. E ele já alertou que é impossível dar um prognóstico. Todos os tratamentos recomendados até o momento estão em curso e, por hora, não podemos dizer nada sobre o que irá acontecer com Michael Schumacher. O ex-piloto de Fórmula 1 se acidentou na estação de esqui em Méribel, no sudeste da França, perto da divisa com a Itália, lugar conhecido também como os Alpes franceses, onde Schumi caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Não fosse o capacete, o alemão não resistiria à queda. Após o acidente, ele foi levado de helicóptero para o hospital Moutier, a 17 quilômetros do local, menos de 10 minutos após sofrer a lesão. Mas, como a situação era bastante perigosa, o alemão foi transferido para Grenoble, também na França, onde deu entrada com um traumatismo craniano grave.
Aos 44 anos, o alemão sempre foi um apaixonado por velocidade. Essas imagens de 2006 mostram Schumi esquiando na Itália, época na qual ainda defendia as cores da Ferrari. O estado de saúde do ex-piloto é gravíssimo. Triste também o fim de semana dos fãs de Anderson Silva, Celso Cardoso. A lesão na perna esquerda, sofrida na luta contra o americano Chris Weidman, chocou o mundo. No início do segundo round do combate de sábado, Anderson Silva quebrou a fíbula e a tíbia ao dar um chute na canela do campeão nos pesos médios do UFC. O combate foi interrompido imediatamente e a vitória ficou com o norte-americano que defendia o cinturão que ele tomou justamente do brasileiro no último mês de julho. Anderson foi operado no mesmo dia e colocou uma haste e pinos para reparar a tíbia fraturada. Na noite de ontem, o Anderson Silva publicou uma mensagem numa rede social agradecendo o apoio dos torcedores. Ele escreveu, abre aspas, quero agradecer a todos os meus fãs e amigos pelas mensagens de suporte e carinho. Estou bem e agora preciso estar junto da minha família. Um bom descanso junto aos meus filhos e esposa vai me ajudar na recuperação. Obrigado, Brasil. Fecha aspas. E fica a expectativa, de repente, dele se aposentar depois dessa contusão. E nós torcemos pela recuperação do Anderson Silva, que seja rápida, né? Que assim Celso, seja. muito obrigada. Boa noite. É com você, Laerte. Helicóptero chinês fará o resgate de passageiros de navio russo preso na Antártida. A operação de resgate só irá acontecer quando as condições climáticas na região melhorarem. Os passageiros da embarcação estão a salvo e contam com suprimentos para mais algumas semanas. 74 pessoas estão a bordo do navio, entre cientistas, turistas e tripulantes. A embarcação está presa no gelo desde 24 de dezembro. Erupção de vulcão em El Salvador coloca o país em alerta de alto risco e força 2.000 pessoas a deixarem suas casas. Por enquanto, o vulcão está expelindo apenas cinzas e gases. O vulcão Chaparrastic tem mais de 2.000 metros de altura e não entrava em erupção desde 1976. Na Grécia, homens atiraram contra a casa do embaixador alemão. Segundo a polícia, cerca de 50 tiros foram disparados para o ar em frente à residência. O governo da Grécia chamou o caso de ato terrorista covarde, com o objetivo de prejudicar a imagem do país internacionalmente. Ninguém ficou ferido. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. E essas foram nossas principais notícias. Renan Calheiros paga R$27 mil aos cofres públicos por uso particular de avião da FAB. Presidente do Senado viajou de Brasília ao Recife para fazer um implante capilar. Violência em São Paulo, quadrilha com um adulto e 4 menores sequestra médica, grava ação com celular, mas termina presa. Estado de saúde de Michael Schumacher não melhora e ex-piloto alemão continua em coma. Na Rússia, 2 atentados em menos de 24 horas na mesma cidade deixam 31 mortos. 2 milhões de pessoas são aguardadas na festa da virada na Avenida Paulista. Queima de fogos deve durar 15 minutos. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. A gente se encontra logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você e até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Acompanhe uma matéria especial sobre os diversos tipos de cerveja no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.